Olá pessoal, meu nome é Lisboa, eu sou instrutor, já vou completar 50 anos que estou no Sistema Elétrico de Potência e eu tenho uma parceria muito bacana aqui com a Telemon e desde novembro do ano passado que nós estamos trabalhando junto aqui no CAIGETEC, né? O centro de treinamento aqui da Telemon. Mas eu quero falar hoje sobre o item mais importante de segurança que nós temos. Esse item é chamado de ASTA: abrir, sinalizar, testar e aterrar. Esse é um procedimento obrigatório de segurança, mas não é porque ele é obrigatório que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer esse procedimento conscientizado, né, da importância dele, né, para que ele serve, a importância que ele tem. O que a gente pode afirmar, sem sombra de dúvida nenhuma, se você executar o ASTA, você não toma choque elétrico. Eu vou explicar o porquê. A primeira etapa é abrir. Abrir o quê? Abrir a chave, abrir o dispositivo de desligamento da rede. Consiste em fazer essa abertura utilizando um dispositivo adequado, chamado DAC, dispositivo de abertura em carga, ou então, se for um religador, por exemplo, é claro que ele não precisa de utilizar o DAC, mas com uma chave FAC, uma chave fusível, é necessário. Abriu a chave. Quando a gente abre a chave, ninguém tem certeza que a chave está de fato aberta. Ela pode estar com defeito, dando passagem, né? E um furinho que tiver no isolamento da chave é capaz de te matar, né? Por isso que a gente não pode afirmar que a chave está de fato aberta. O segundo momento é o seguinte: alguém pode ter aberto a chave errada. Você pensou que abriu a chave que você queria, abriu uma outra chave. O terceiro ponto: abriu a chave e alguém pode chegar e fechar a chave também em cima de você. Então a gente não pode ficar só no item abrir a chave e está resolvido o problema, não. Um outro caso que tem acontecido muito é retorno de geração própria, né? É chamado de geração distribuída. Sempre tem lá energia fotovoltaica ou então algum motor gerador e dá retorno para a rede. Isso, se acontecer, é claro que vai te energizar o circuito que você está e você tomará o choque elétrico. Então não basta abrir, a gente tem que abrir. E o segundo passo é sinalizar. Eu tenho que informar que tem alguém trabalhando naquele setor. Tem uma placa, né, que a gente coloca, por favor, né, ou atenção, não opere essa chave. É para alertar que alguém está naquele circuito. Mas se essa placa cair, nada disso vai te dar segurança. Você colocou a placa, não quer dizer que ninguém vai operar, não. Pode chegar lá um desinformado e fechar a chave, mesmo a placa estando lá. Então você tem que abrir, você tem que sinalizar, mas isso não resolve a questão. O terceiro passo, também muito importante, é o testar. Nós temos um dispositivo que é um sensor de campo elétrico. Esse sensor de campo elétrico vai indicar se tem tensão naquele equipamento ou naquela rede que você vai abrir. Ele é chamado de testador de tensão, mas na verdade é um testador de ausência de tensão. Ele tem que te dar segurança que se não tiver energia ele não vai apitar, e se tiver ele vai apitar. Então a gente faz um autoteste dele antes, aproxima da rede. Essa aproximação, a hora que ele entra no campo elétrico, ele apita, pi, 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 pi. Esses apitos que ele faz te alerta, né, com luzes piscando e ao mesmo tempo com som, para poder te informar se o circuito está desligado ou não, se tem energia ou se não tem energia. Até aí, esses três itens são importantes, precisam ser executados, mas agora vem o quarto item, que é o aterrar. É o aterrar que vai garantir que você não vai tomar choque elétrico. Porque quando você aterra, você está fechando um curto-circuito intencional entre a rede e a terra. Se caso houver uma energização acidental, por diversos motivos que eu vou citar, essa corrente vai circular para a terra e não vai passar pelo seu corpo. Por que ela vai circular para a terra e não vai passar pelo seu corpo? Porque o material que a gente utiliza para fazer esse aterramento
é o melhor condutor que existe no mundo, que é o cobre. É um cobre recozido, extra flexível, bitola de 25 milímetros quadrados, um excelente condutor. É claro que a resistência do cobre é baixíssima, né? Baixíssima a resistência do cobre. A corrente vai passar sempre por um circuito com menor impedância, com menor dificuldade ou com menor resistência elétrica. E certamente vai passar pelo cabo e não vai passar por você. E o mais importante de tudo, na hora que fecha curto-circuito, acontece dois fenômenos. Um fenômeno com a corrente elétrica e outro fenômeno com a tensão elétrica. No instante do curto-circuito, a corrente aumenta violentamente, tendendo a mais infinito. E a tensão tende a 0 volts. Se tende a 0 volts, ela vai aproximar de 0 volts. E o que significa isso? Vai ser então uma extra baixa tensão. Menos de 50 volts de corrente alternada não é capaz de vencer a resistência elétrica da sua pele. Então você não toma choque. Por isso que quando fecha curto-circuito, o eletricista não toma choque. Eu afirmo que você não vai tomar choque se você tiver feito o aterramento. Agora, o que pode provocar esse choque elétrico? Descarga elétrica atmosférica que pode acontecer. Você está trabalhando na rede. Retorno de geradores. Alguém fechar a chave acidentalmente em cima de você, ou o equipamento dar um defeito e energizar o circuito. Então a única coisa que garante que você não vai tomar choque é o aterramento. Então a gente diz que a rede está desenergizada somente depois que a gente executar o ASTA por completo. E por falar do ASTA, eu estou aqui com a haste de aterramento na mão já de propósito. Essa haste é utilizada obrigatoriamente na rede rural e na rede urbana, em algumas circunstâncias também a gente precisa utilizar, mas normalmente é para a rede rural. E por qual motivo? Porque na rede rural a gente tem poucos pontos de aterramento e o ladrão vai lá e rouba o neutro. Então quando você vai operar um circuito, você está desprotegido. Então você tem que encrustar essa haste no chão, fincar essa haste no chão, cravar essa haste aqui no chão. Quanto mais cravada ela tiver no chão, maior vai ser a possibilidade da corrente escoar pela terra, ao invés de escoar no seu corpo. Então é necessário que a gente penetre essa haste, no mínimo 80 centímetros. Ela tem uma marca aqui, né? Ela tem ao todo 1,5 metros. Você engastando aqui 80 centímetros, você mede aqui 3 palmos lá para fora. Passou de 3 palmos, significa que ela está engastada os 80 centímetros no mínimo. E uma coisa interessante, se você fincar essa haste no formigueiro, por exemplo, não vai dar um bom contato elétrico, então você não está protegido. Ficou num terreno muito úmido, num brejo, por exemplo, é facinho de ficar no chão, mas você não tem proteção nenhuma. Quanto mais difícil for para você bater essa haste, mais protegido você está, maior vai ser o contato com a haste de aterramento. Eu costumo dizer para o eletricista que quanto mais ele gostar dele, mais ele deve bater essa haste para poder colocar no chão. Quanto mais você se ama a sua família, os seus filhos, e você quiser voltar com saúde para casa, finca mais essa haste, ok? Beleza, muito obrigado, viu?